Ainda criança, ele leu toda a Enciclopédia Britânica, criou um jogo de computador e lucrou quase o dobro do preço do computador que ele tinha na época. E hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Neste vídeo, você vai ver o que Elon Musk fazia na infância, que o fez ele se tornar esse mestre do empreendedorismo que você conhece hoje. Você vai se surpreender com o que esse garoto fazia logo cedo. Eu sou Miguel Ângelo e você está no canal Hábitos de Sucesso. Por ter nascido em Pretória, na África do Sul, Musk não teve as mesmas facilidades que mais tarde encontraria lá nos Estados Unidos. Facilidades essas que o ajudaria a executar seus planos com muito mais facilidade. E sim, ainda criança, Elon Musk já tinha planos para ganhar dinheiro, e de fato conseguiu. Mas para você entender como Elon Musk ganhou dinheiro tão cedo na sua vida, você antes tem que entender que Musk era um garoto tímido e introvertido, e por causa disso tinha grandes dificuldades em se socializar com outras crianças da sua idade. Inclusive, na escola ele sofria na mão dos outros garotos. Certa vez, ele ficou internado por uma semana, depois de sofrer graves agressões dos outros alunos. E ele também gerava certa dúvida em seus pais. Eles achavam que Musk tinha alguns problemas. Um deles, o de audição, pois Elon Musk tinha grande dificuldade de ficar atento ao mundo à sua volta. E quando seus pais o chamavam, muitas das vezes Elon Musk não respondia. Por isso a dúvida de seus pais. E outro fato também é que eles notavam que Elon Musk várias vezes ficava estaticamente olhando simplesmente para a parede, sem nenhuma reação. Mais tarde, quando já adulto, Musk já disse em entrevista que esses momentos que o faziam e ainda fazem ele ter grandes ideias. E cá entre nós, esse método parece funcionar muito bem. Apesar desses momentos, de certa forma, esquisitos, que Musk tinha, ele tinha momentos de normalidade, ou quase. Ele costumava ler mais de 10 horas por dia. Isso mesmo, só para você ter ideia, o brasileiro hoje lê em média 5 livros por ano. Ele de fato devorava os livros. Inclusive, Elon Musk, ainda criança, já tinha lido toda a Enciclopédia Britânica. Isso depois de ele ter lido todos os livros da biblioteca onde ele estudava. Bom, você não deve mais estar se perguntando como ele alcançou esse imenso sucesso. Palavras de Musk. Em determinado momento, fiquei sem ter o que ler na biblioteca da escola e na do bairro. Talvez no segundo ou terceiro ano, tentei convencer a bibliotecária a encomendar livros para mim. Então comecei a ler a Enciclopédia Britânica. Isso me ajudou muito. Você ignora o que não sabe e acaba percebendo que há todo um mundo de coisa lá fora. Quando tinha apenas 9 anos de idade, os pais de Musk se separaram e ele passou a morar com seu pai. O relacionamento entre os dois era muito difícil. Musk não gosta de falar muito desse assunto, mas pelo pouco que sabemos, esse foi um dos fatores cruciais que o fizeram sair da zona de conforto e querer se arriscar em oportunidades futuras. Sabe-se que até hoje existe esse conflito entre Elon Musk e seu pai. Ele inclusive proíbe seus filhos de verem o avô. Ainda com 12 anos de idade apenas, aprendeu a programar em Basic, um meio de programação, com o manual que veio junto com um computador que ele ganhou na época, um Commodore VIC-20, que ganhou de seu pai. O curioso foi o motivo que seu pai deu esse computador para Musk. A história conta que Elon Musk queria muito ir em uma palestra sobre negócios e computação que estava havendo na região, e insistiu muito com seu pai para que o colocasse lá, mesmo com regras claras de que criança era proibida nesse local. Mas depois de muita luta, seu pai conseguiu que Musk ficasse lá na palestra. Depois de um tempo, o pai dele foi buscar o garoto, no fim da palestra, e notou que ele estava conversando de igual para igual com vários adultos lá. Foi quando o pai de Elon Musk foi em direção dele e dos adultos que estavam por lá e perguntou se ele estava incomodando, se Elon Musk estava incomodando. Foi quando uma das pessoas disse: "Você tem que dar um computador para esse garoto." Foi assim que, depois de ganhar o computador, Elon Musk desenvolveu o Blastar, um jogo com 167 linhas de código. Um jogo que se passa no espaço, onde você controla uma nave e seu objetivo é destruir um cargueiro alienígena. Eu vou deixar o link do jogo aqui embaixo para você dar uma olhada. Pouco tempo depois, ele conseguiu vender esse jogo por $500 para uma revista especializada. Depois disso, ele ficou muito animado, pois ele conseguiu vender o jogo por quase o dobro do preço do computador que ele tinha ganhado, que era $300. Então ele começou a sonhar com fliperamas e tentou abrir seu primeiro negócio nesse ramo com apenas 16 anos. Porém, seus pais nunca deram a permissão para ele começar de fato esse negócio. Então, a ideia nunca saiu do papel. Por esse motivo e por outros, Musk queria de fato ir para outro lugar, onde conseguisse colocar suas ideias em prática, e descobriu que esse lugar seria os Estados Unidos, terra das oportunidades. A África do Sul era o último lugar que Elon Musk queria estar. Afinal, estava chegando o momento dele se alistar.
e tinha grandes chances de servir o exército do país. E mais, provavelmente ele participaria do apartheid. Portanto, ele fez um plano e pouco antes dos 18 anos de idade, fez suas malas, comprou a passagem e se mudou para o Canadá. Ele foi ficar na casa de familiares e nem sequer avisou antes, porque ele corria o risco dos familiares que moravam no Canadá não aceitar ele lá. Estando lá, ingressou na Queen's University, em Kingston, cursando Física e Economia. Mas isso é história para outro vídeo. Mas me diz aí, e você, ficou surpreso com o potencial que ele já demonstrava logo cedo? Me diz aí nos comentários. Aproveite e dê uma olhadinha nesses últimos vídeos aqui. Valeu, sucesso e até mais!